Bom dia. Mateus 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 6 dias antes, Jesus tinha pregado, tinha falado sobre o seu sacrifício, o que iria acontecer. Também ele tinha dado ensinamento, mostrado o que é necessário para seguir a Jesus, para segui-lo, né? Ele tinha dito os ensinamentos que se nós, não somente os discípulos, como se nós quiséssemos seguir, nós teríamos que pegar a nossa cruz e seguir. Que nós não adiantávamos ficar, não adianta o homem ficar preocupado em ganhar as coisas do mundo, né? Ganhar o mundo inteiro, ter dinheiro, casa, fazenda, ter tudo, mas no final perder sua alma. Né? Então, isso nada serve, nada adianta. Ele disse, não, então vocês pegam a sua cruz, ou seja, a cruz é um sinônimo de sacrifício, de luta e de persistência. Pega essa cruz e me siga. Ele tinha pregado, tinha ensinado isso para os discípulos. Agora, ele pega no meio de todos os discípulos, escolhe somente 3 e fala, olha, me acompanha. Somente aqueles 3. Ele então sobe um monte, né? Uma montanhazinha, um lugar alto. Ele e esses 3 discípulos. Nós temos que entender que várias vezes Jesus foi ao monte. Mas ele ia ao monte não porque é um lugar para... não por lá você tem um lugar mais que desperta mais espiritualidade, ou que está mais próximo de Deus, ou porque é um lugar adequado para orar. Naquela época, para ele ainda era. Era um lugar onde ele tinha privacidade. Ele subia os montes, ele buscava porque ele tinha privacidade. Ele, como o tempo todo estava sendo seguido, multidões, o povo sempre com ele, precisava ter privacidade quando falasse com o Pai, quando ele orasse. Então, quando ele queria passar a noite em oração, ele subia o monte, ele tinha privacidade de conversar. Porque nós sabemos que a melhor forma de nós orarmos é quando nós temos liberdade de abrirmos a nossa boca, falar diretamente com o Pai. Orar em pensamento é muito bom, nós devemos fazer. Mas o melhor é quando você tem liberdade de conversar, mesmo quando você diz a oração, o diálogo, você tem total liberdade. Então Jesus, e nós vimos que as orações de Jesus é audível, né? Ele falava mesmo. Prova tal, está escrita, né? Os seus discípulos ouviram as orações dele e transcreveram para nós, né? Então é esse tipo de oração que nós devemos fazer. Então Jesus subiu o monte, era por isso, em busca de privacidade, para orar. Mas hoje... já para nós é mais difícil, mas ele já nos orientou. Como é que você faz? Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai que ouve em secreto, e do secreto ele te responderá. Porque hoje na cidade, se tem algum monte para você subir, primeiro já tem várias pessoas que vão. Em segundo lugar, você vai subir, você está correndo o risco de ser assaltado, ser roubado, ser morto e qualquer coisa nesse sentido. Então nós temos que ouvir Jesus. O que Jesus disse? Não, quando quiser orar, entra no quarto. Então o que nós temos que fazer? Entramos no quarto, fechamos a porta e falamos com Deus. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Mas o fato, só estou fazendo questão de esclarecer que o fato dele subir ao monte não era nenhuma outra razão, senão em busca de privacidade. E ele subiu, chamou os 3 discípulos e foram ao monte, porque o que ele ia fazer, o que ele iria mostrar, ele não queria que ninguém mais soubesse ainda. Posterior, sim, mas o que ele iria fazer, o que ele iria mostrar para os discípulos, era para eles verem, precisar assistir, para registrar, para compreender, para entender, mas somente comentar, falar com os outros após a sua morte e ressurreição.
E foi exatamente o que aconteceu no final mesmo aqui dessa leitura. Nós vamos ver quando ele manda os discípulos lá, não conta para ninguém não. Muito bem, ele foi chegando lá, no monte ele transfigurou-se, ou seja, ele mudou, ele transformou-se. Tá? Transfigurar é mais ou menos isso, ele transformou-se. O seu rosto ficou tão brilhante, uma luz intensa, maravilhosa, como fosse o sol. Imagina o brilho do sol, então era mais ou menos assim que estava o seu rosto. As suas roupas extremamente brancas, como ninguém nunca tinha visto naquela época, uma roupa tão branquinha, tão clarinha, como estavam as roupas de Jesus. Jesus estava ali mostrando o quê? O seu corpo glorificado. O corpo que ele iria receber após a morte e a ressurreição. O corpo glorificado. É isso que ele estava mostrando. Ele estava confirmando então, falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, meu corpo vai ser assim. Né? Muito bem. Versículo 3. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Então ele ali mostrando seu corpo glorificado. Aparece então Elias e Moisés. Elias, representante dos profetas. Sabemos da história de Elias, foi considerado um dos maiores profetas na Bíblia. Inclusive Elias, ele não morreu, ele não passou pela morte. Ele foi arrebatado em vida. Ele estava inclusive junto com Eliseu quando um redemoinho o levou. Estavam os dois andando e veio uma carruagem de fogo e separou os dois e um redemoinho o conduziu às alturas. Tá? Então Elias representa os profetas. Representa Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos os profetas da Bíblia. Elias é o representante dos profetas. Moisés, sim. Moisés é o representante da lei. A lei foi entregue a Moisés. Moisés que entregou a lei a todos os povos. Então nós estamos ali. A graça, que é Jesus. A lei, que é Moisés. E os profetas, que é Elias. Estão os três ali. E expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É interessante da revelação que Pedro recebeu esta informação pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Por que recebeu essa informação? Recebeu essa informação para identificar quem era Elias e quem era Moisés. Porque ele não tinha como saber. Naquela época não existia máquina fotográfica, não existia filmadora. Ele não sabia a aparência, como era Moisés e como era Elias. Mas assim que ele os viu, ele identificou. Então o Espírito Santo mostrou. Mas apesar do Espírito Santo ter revelado isso para ele, ele está olhando ainda com os olhos naturais. Com os olhos naturais. Por quê? Porque ele está falando em fazer cabanas. Não, fazer cabana, lugar para alojar os 3. Se ele estivesse olhando com os olhos espirituais, ele saberia que não precisava, que não era necessário, que ali eles estavam, o Moisés, ele estava em espírito. Mas ele, de forma natural, falou: não, que bom que nós estivemos aqui, nós vamos fazer, então, se desejar, fazer 3 cabanas, um para cada um de vocês. É interessante, volto a insistir, o fato de Elias, Moisés já ter falecido há centenas de anos antes. Foram centenas de anos antes que eles faleceram. E mesmo assim, e apesar de Pedro, como os outros discípulos, não conhecer, não existir foto, não existir nada disso, reconheceram os dois. Sabiam quem era. Você vê como o Espírito de Deus
trabalha. Isso para quê? Para dar uma revelação, trazer a revelação. Qual a revelação? Revelação que Deus Pai vai entregar. Versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Então tá ali, então vem uma nuvem, e Deus fala essa nuvem, fala: olha, este é meu filho amado, em quem me regozijo, em quem me alegro. A ele atendei, a ele ouvi. Ou seja, Deus está falando: escuta, você não tem que ouvir mais negócio de Moisés, não. Você não tem que ouvir nada de negócio dos profetas, não. Ah, você tem que estar ouvindo Jeremias, Isaías, Ezequiel. Não, você tem que ouvir Jesus. Este é meu filho amado, este é Jesus, é esse que eu quero vocês ouvirem. É isso que Deus Pai está falando. Falou: olha, a época, o tempo da lei já passou, se cumpriu em meu filho amado. Os profetas se cumpriu em meu filho amado. É ele que vocês têm que ouvir, é ele que vocês têm que atender, é ele que vocês têm que escutar. É isso que Deus Pai está falando. Hoje é a graça, nós vivemos na graça. Nessa lei, esta é a grande revelação. Jesus os levou ao monte para entregar esta revelação para ele, para ficar registrado. Ao ouvir isso, versículo 6, ao ouvir isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando deles, tocou-os, disse: levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Quando ouviram a voz de Deus, quando Deus falou, eles morrendo de medo, caíram ali com o rosto no chão, naquele sinal de reverência, de humildade, abaixaram ali, se colocaram o rosto no pó. Mas quando eles fizeram isso, Jesus já vem, toca eles e fala: não, levanta, não tem preciso ter medo, não. Eles estavam com medo. Porque naquela época tinha, a crença diz que quem visse Deus morreria, não ficava vivo. E quem eu visse, né, morreria. Então eles estavam com medo, falou: caramba. Mas Jesus falou: não tenha medo, não tenha medo. Levante. Ou seja, o que eles tinham que ouvir e aprender, eles aprenderam. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão que tiveste, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aí quando Jesus tocou neles, levantaram, assustados, e olhando, não viram ninguém mais, só Jesus e normal. Não estava mostrando mais o corpo glorificado. Aí estão descendo um monte, Jesus falou: escuta, o que vocês viram lá não conta para ninguém agora. Vocês só podem contar depois que eu morrer e ressuscitar. Agora não. E os discípulos lhe perguntaram, versículo 10, então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Falar não, porque a Escritura diz que antes virá Elias. Mas na verdade a Bíblia fala assim, viria no espírito de Elias. Ou seja, um profeta viria, um grande profeta, antes da vinda de Jesus. E este profeta tinha vindo, que era João Batista. E Jesus falando antes dele, com certeza viria sim, mas já veio. Que foi João Batista. João Batista veio, fizeram tudo aquilo que fizeram com ele e o assassinaram. Então Jesus deu essa outra informação para os discípulos. Não, ele já veio. O sacerdote, os escribas, não entenderam, não reconheceram, mas ele já veio. Mas eles fizeram toda a maldade que quiseram com ele. Da mesma forma vão fazer comigo. Eu vou padecer por tudo isso também. Mas é claro, ele ia ressuscitar e ressuscitou-se ao terceiro dia. Ao chegar onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente.
com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outra tanta nas águas. Apresentei os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus está descendo o monte, ele e os outros 3 discípulos. Quando chega no pé do monte, onde estavam os outros discípulos, a multidão toda ali, aí vem um senhor, ajoelha-se diante dele e implora, fala, olha, por favor, tenha piedade, compadece-se de mim, liberta o meu filho. Meu filho sofre ataque constante de epilepsia. Ele cai, tem hora que cai no fogo, na água, em qualquer lugar, ele se machuca, ele se fere o tempo todo. Por favor, ajuda a libertar meu filho. Eu pedi aos discípulos, os discípulos para libertar, e eles não conseguiram. Olha que coisa terrível. Os discípulos de Jesus não conseguiram libertar uma criança enferma. Mas por que não? E olha que Jesus já tinha dado poderes a eles antes. Jesus tinha enviado eles e tinha dado poder para curar, para libertar, para expulsar demônios, o nome dele. Mas, apesar disso, eles já tinham feito algo semelhante quando Jesus enviou. Mas agora eles não conseguiram expulsar um demônio, um mal da vida de uma criança. Ah, defeito de Jesus? Não, Jesus já tinha dado poder para ele. Jesus tinha dado poder para pisar em serpentes, escorpiões, beber alguma coisa que quiser, ele não causará dano nenhum, expulsar todo mal. Jesus tinha dado poder, eles tinham poder, só que não sabiam usar. Não sabiam praticar, não tinham fé. Olha que Jesus responde. Versículo 17. Então Jesus exclamou, ô geração sem fé e perversa. É uma geração perversa, ele está falando para ele. Primeiro, sem fé, porque se eles tivessem fé, acreditavam no que Jesus tinha dito, que eles tinham poder, eles tinham curado. E segundo, perversa, porque não se apiedaram. Se realmente tivessem piedade pelo que aquele jovem estava passando, pelo que o pai estava passando, eles aplicariam a fé, sim, para libertar esse jovem. E eles não fizeram isso. Então Jesus joga na cara deles. Ô geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui. Até quando tem que suportar vocês nessa incredulidade, nessa falta de fé? Traz o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Ah, não, traz o menino. Jesus expulsou o demônio, expulsou ele, o demônio fazia ele ficar daquele jeito, e o menino, a partir daquele momento, ficou liberto, não teve mais epilepsia nem nada, ficou curado, sendo que isso mesmo os seus discípulos poderiam ter feito. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram, por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Aí depois os discípulos, quando estavam sozinhos com Jesus, eles questionaram, vem cá, mas por que nós tentamos expulsar o demônio do menino, nós não conseguimos? O Senhor veio na hora e já expulsou. O que nós fizemos de errado, ou o que deixamos de fazer, o que nós estamos fazendo? Versículo 20. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza eu vos afirmo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará e nada vos será impossível. Olha o cara do pequenez da sua fé. Vocês não têm fé. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, você daria ordem para esse monte, escuta, passa daqui para lá, vai para lá, para cá, e aconteceria. Pela fé. Pela palavra, pela fé. Você diria, você mandaria e aconteceria. Eu tenho que ter fé e dar a ordem. Eu tenho que ter fé e falar. É a palavra. Vocês não fizeram isso. Vocês não tiveram fé. É isso que Jesus. Vocês não tiveram fé. Mas contudo, versículo 21. Essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Contudo, existe uma casta de demônio
Existem alguns demônios que só se espelham com oração e jejum. O que quer dizer isso? É necessário você estar firme espiritualmente diante do Senhor. Se você não quebrantar a sua carne, se você não fortalecer espiritualmente, você não vai conseguir expulsar demônio. Essa casta, esse tipo de demônio. Porque você vai estar forte carnalmente. Você está forte carnalmente, você está fraco espiritualmente. Então, hoje eu tenho dito isso para nós, é necessário nós enfraquecermos a nossa carne no momento. A nossa carne começa a gritar, nós temos que enfraquecê-la para que nós podemos crescer espiritualmente. Estando forte espiritualmente, nós temos condição de expulsar qualquer tipo de demônios. Jesus expulsou porque ele estava firme e forte espiritualmente. Versículo 22. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os discípulos. Jesus, reunido com ele, falou: escuta, está prestes, falta pouco para mim ser entregue na mão dos homens. Eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Aí os discípulos ficaram tristes. Não deveriam ficar tristes. Não deveriam, porque deveria se alegrar, sabendo que a palavra está se cumprindo. Não, Jesus ia passar por isso, mas depois de 3 dias ele estaria vivo novamente, ele estaria livre de sofrimento, carnalidade e tudo mais. Eu estava falando, não, eu vou morrer sim, mas daqui a 3 dias, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. Eu falou tudo para eles, antes do que iria acontecer. Falta pouquinho para mim ser preso. Para acontecer todo tipo de maldade que tiver comigo. E me matarem. Mas eu daqui a dentro de 3 dias eu vou ressuscitar. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas ao templo? Cafarnaum no templo, chegando lá, os cobradores de impostos vieram falar com Jesus, não vieram falar com Pedro. Vem cá, seu mestre não paga os impostos, não? Porque tinha que pagar 2 dracmas. Tinha que pagar 2 dracmas ao templo, né? O templo recebia, cobrava, não é isso? Que era uma manutenção para manter o templo, esse tipo de coisa. E era cobrado de todos os homens, não mulher e homens, que tivessem mais de 20 anos de idade, 20 anos para cima. Então vieram cobrar de Pedro. Era 2 dracmas, você não vai, seu mestre não vai pagar, não? 2 dracmas equivalia a 2 dias, 2 dias de trabalho braçal de uma pessoa. 2 dias de trabalho seria alguém que trabalhasse na agropecuária, hoje seria dando qualquer coisa assim. 2 dias de trabalho de um homem. Equivale, por isso não seria mais ou menos 1 dracma por dia. Aí Pedro respondeu no 25, sim, paga. Respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobra os reis da terra impostos e tributo? Dos seus filhos ou de estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres desta obrigação. Aí aquela questão paga, não paga. Aí Pedro respondeu, o cara falou: não, meu mestre paga sim os impostos. Mas só falou, ele não pagou porque não tinha dinheiro. Ao contrário do que se imagina, o ministério de Jesus era um ministério pobre. Eles viviam exatamente através de oferta. Tinha algumas mulheres caridosas, como a Bíblia fala mesmo, que ajudavam, que ofertavam, que mantinham, porque eles não tinham dinheiro. E agora, perguntou Pedro, seu mestre paga? Falou, paga. Mas não fez nada porque ele não tinha dinheiro, né? Aí quando chega em casa,
Jesus então pergunta a Pedro, fala, escuta, Pedro, de quem é que os reis cobram os impostos? De quem os reis cobram os tributos? São dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Logo então os filhos estão livres disso. Ou seja, Jesus está mostrando para Pedro que, na verdade, os filhos de Deus não tinham esta obrigação de estar pagando impostos, principalmente no templo. Não existe isto. Tem que pagar. Jesus sempre combateu veementemente qualquer cobrança, qualquer negociação negociada dentro do templo. A única coisa que ele permitiu, porque ele também determinou, é os dízimos e oferta espontânea, voluntária. Nós vimos isso que às vezes ele estava no templo, ficava ali perto do gasofilácio, no lugar onde coloca as ofertas, ficava olhando quem colocava, quem não colocava. Então uma vez chegou uma viúva e falou, não. E os outros colocavam um monte de dinheiro, os ricos. Mas uma senhora, uma viúva, colocou as moedinhas lá, as únicas que ela tinha. Jesus falou, não, essa deu mais do que todos os outros. Porque ela deu do pouco que ela tinha, ela deu tudo praticamente. Mas os outros dão naquilo que está sobrando, não faz diferença nenhuma. Então agora Jesus falou, não, tá. Então, ou seja, ele está mostrando que não tinha, então, a obrigação de pagar. Que ele disse, dos estranhos, respondeu Pedro. Alguém Jesus conclui, logo estão os filhos livres dessa obrigação. Né? Entretanto, versículo 27, entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter, retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu também. Falou, olha, então logo os filhos estão livres de ser obrigação. Vocês não tinham que pagar imposto, não tinham, são os filhos de Deus, mas para que não tenha comentário, para que não trace nenhum... Que não venha escandalizar, não venha falar que Jesus e os discípulos se recusam a pagar imposto, esse tipo de coisa. Faz isso, vai ali, pega um anzol, vai ali pescar. E o primeiro peixe que você pegar, você tira para fora, você vai abrir a boca dele, dentro da boca dele vai ter lá um starter. Ou seja, uma moeda bem maior, que dava para pagar tanto dele, os impostos dele, quanto de Pedro. Você vê que é coisa normal. Para Deus, ele faz o recurso, surge de onde menos espera. E ele mostrou para Pedro que não quer ter do dedo de um peixe ali, se for preciso, ele coloca o dinheiro. O recurso, a solução vem. Pedro com certeza foi, pescou o peixe, achou lá uma moeda, uma estátua, uma moeda que equivalia dois dracmas, né? E levou para pagar os impostos, tanto dele como de Jesus. Apesar que eles não deveriam pagar, mas levaram para pagar exatamente para não escandalizar, falar, não, o Filho de Deus não está... Jesus não se recusa a pagar os impostos. Então, por isso que ele pagou. Por isso nós temos que estar atentos para que o Senhor, ele providencia recurso para nós quando nós necessitamos de qualquer lugar. Às vezes nós preocupamos demais. Não, eu tenho que ter isso, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não tenho que fazer nada. Jesus, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fonte. Ele produz, ele envia tudo que nós necessitamos. Nós temos que confiar nele, nós temos que aplicar a fé. Né? Ele disse que para nós tivermos fé tamanho de um grão de mostarda, nós temos condições de dar ordem por qualquer monte. Lá tira daqui para lá, vai daqui para lá e ele vai obedecer. Então que nós temos que estar preso na palavra de Deus. Nós temos que aprender a ser prisioneiro de Cristo. Nós lemos Mateus 17.
toda dúvida, qualquer coisa, nós temos que esclarecer à luz da Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.